Dia desses eu estava com um problema no olho, fui a um pronto-socorro oftalmológico, e por não ter consulta agendada, eu cheguei lá, a recepcionista falou, de 1h30, 2 horas de espera. Eu falei, tudo bem. Sentei e fiquei esperando o meu horário, né? Mas hoje em dia ninguém gosta de esperar. A gente vê uma confusão tremenda no trânsito, porque ninguém gosta de esperar. Um quer entrar na frente do outro. E além de não gostar de esperar, as pessoas também andam sempre em cima da hora. Então, com isso, nós temos uma confusão tremenda no trânsito, não só em São Paulo, mas eu creio que em todos os lugares. E nesse texto, Deus vai falar conosco sobre isso, esperando no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos, durante a mensagem, ler esse capítulo, que são 3 partes e 3 divisões do capítulo, nós vamos ler na hora adequada. O texto faz referência, então, queridos, a momentos de espera. Momentos de espera exigem o que? Grande paciência. E esse texto falando sobre a vida do nosso patriarca Jacó. E nós sabemos que Jacó era um homem que não tinha paciência. Era um homem de sangue quente. E por isso, por causa da sua falta de paciência, por não saber esperar, ele tomou muitas decisões erradas, muitas decisões precipitadas. E principalmente, a gente lembra sempre de maneira especial, quando ele e sua mãe conspiram contra o seu irmão, enganando sua própria mãe. Então, queridos, quando nós não sabemos esperar, nós fazemos igual a Jacó. Tomamos decisões erradas, precipitadas, e mais tarde vem, então, as consequências. Esperando o Deus Todo-Poderoso. Versículos de 1 a 10, capítulo 29, nós vamos ler responsivamente. Eu leio os versículos ímpares e a igreja, versículos pares. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto deles, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntaram-se ali todos os rebanhos, os pastores, removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou Jacó, meus irmãos, de onde vens? De onde sois? Responderam, somos de Arã. Versículo 5, igreja, por favor. Ele está bem? Perguntou ainda Jacó. Respondeu, está bem. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Os irmãos. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Juntos o 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Queridos, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos esperar no Deus Todo-Poderoso que remove as pedras. Irmãos, viram aqui o texto, né? Os pastores chegavam até aquele local, até aquele poço, e todos os rebanhos tinham de chegar, e todos os pastores tinham de chegar. E quando todos já estivessem presentes, então eles se juntavam, né, para tirar a pedra. Nós temos ali no slide, a pedra, por favor, Levi, coloca para mim. Então, eles costumavam juntar, então, né, é a próxima. Então, eles costumavam juntar os pastores, uma pedra pesada,
que o poço tinha uma boca grande, e eles então removiam a pedra para que todos usassem, e assim que terminava, eles fechavam novamente o poço e cada um voltava para o seu lugar. Então nós vemos que o que Jacó fez? Ele não esperou os outros pastores para ajudar. Diz o texto, tão logo ele viu Raquel chegando e o rebanho de Labão, seu futuro sogro, chegando, sozinho. Ele foi lá e removeu a pedra. Então, essa expressão, remover a pedra, ela tomou assim uma conotação muito especial, né, no desenvolver da história da Bíblia, né, e tem um simbolismo espiritual muito grande. Ela traz para nós um simbolismo espiritual muito grande. E ela está presente em muitos momentos importantes. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Quando eles chegam lá no cemitério, onde estava o túmulo de Lázaro, havia uma grande pedra, era o costume da época. Então Jesus disse, tirai a pedra. Então a pedra foi removida. Nós vemos também quando o Senhor Jesus ressuscitou. Veio o anjo dos céus e removeu a pedra. Então, irmãos, isso tem para nós um significado muito grande. Porque remover a pedra, aqui no texto, significava água. Significava saciar a sede daquele rebanho e também dos seus pastores. Significava amizade, porque estava ali um grupo de pastores amigos uns dos outros. Significava amor. Ou seja, eu creio que eles tinham uma ordem, né, uma sequência, para cada um tirar por sua vez. Significava esperança, água. A água é esperança para todos nós. Significava vida. Vida para as ovelhas, para o rebanho, vida para os pastores. Então, esse remover da pedra aponta para nós também, para a vida eterna. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, quando a pedra foi removida pelo anjo do Senhor, nós ressuscitamos junto com ele, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, essa é a nossa primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação que está difícil, está demorada? Jacó queria logo dar água para o rebanho. Ele queria logo tomar água, mas não era a hora ainda, tinha de esperar. Até que fosse a hora de remover a pedra. Quantas vezes nós estamos também enfrentando problemas e a gente não tem paciência como Jacó. Esperar o Senhor remover a pedra. Porque aquela dificuldade, aquela luta que nós enfrentamos, ela seja vencida pelo Deus Todo-Poderoso, usando a nossa vida. Veja o que Hebreus diz, capítulo 2, verso 10, assim: porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da nossa salvação. Então, o foco vai para Jesus Cristo. Jesus é a água. E para chegar até Jesus, a pedra precisa ser removida, a pedra do pecado, a pedra de idolatria, porque Jesus quer ser o centro da nossa vida. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade, você precisa de que a pedra seja tirada, não tome uma decisão precipitada, mas fale com o Senhor. Senhor, essa pedra está atrapalhando. Quantas vezes a gente diz que é uma pedra no nosso sapato, né, machucando o pé da gente? Então, esperando no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus que remove as pedras. Ele vai remover a pedra da sua vida, pode ter certeza disso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A nossa segundo tópico da mensagem fala assim: espere em Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele remove as pedras. Espere em Deus Todo-Poderoso quanto ao amor. Agora uma palavra especial para os jovens que ainda são solteiros, né? Então, versículos de 11 a 20. Vamos ler também da mesma forma. Agora eu vou lembrar de que é leitura responsiva, tá? Versículo 11 diz assim: feito isso, Jacó beijou a Raquel
e erguendo a voz chorou. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Lia tinha os olhos baços, e porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Viram o versículo 20? Por amor a Raquel, o que Jacó fez? Esperou 7 anos. E não foram só 7, nós vamos ver daqui a pouco, não foram só 7. Né? Por que, então, ele esperou, que serviu por 7 anos, e o que diz o finalzinho do versículo? E estes... pelo muito que amava, pareceram poucos dias. Então, queridos, 1 mês, Jacó ficou ali. 1 mês, acho que ele ficou na boa vida, né? Era visitante, era sobrinho e tal. Mas depois ele teve que trabalhar. Ele via todo mundo trabalhando. Então, o seu sogro, que é seu tio, o chama, né? Diz: você não vai trabalhar de graça. Então, qual vai ser o seu salário? E Jacó então fala: eu amo Raquel, sua filha mais nova. Eu vou trabalhar por ela. E eles fizeram então esse acordo de trabalhar 7 anos. E esses 7 anos, queridos, como eu pedi aos irmãos que repetissem, diz assim: lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Então, essa frase deste versículo nos traz 2 lições importantes, pelo menos 2, né? Primeiro, que o Senhor Jesus disse que a fé é como uma pequena semente, um grão de mostarda, que ela vai crescendo, a mostarda, o pé de mostarda, e torna a maior de todas as hortaliças. Ou seja, precisa ser cultivada e precisa ser cuidada. Então, aqui nós precisamos aprender uma lição sobre a nossa fé. Nossa fé tem sido desenvolvida, nossa fé tem sido cultivada através do estudo da palavra, através de vida de oração, através de frequência aos trabalhos da igreja, através de comunhão com os irmãos. Como é precioso, irmãos, a gente ter comunhão com os irmãos. Eu tenho um grande privilégio na igreja de ser o pastor que faz visitas. Os irmãos não sabem quanto eu tenho aprendido nessas visitas, principalmente com as pessoas mais idosas. Eu fui um dia desses visitar uma irmã, falou: pastor, o senhor tem tempo? Eu falei: tenho. Uma visita de 5 horas. Ela contou a história toda da vida dela, está quase com mais de 90 anos, imagine. A gente vai aprendendo. Deus vai trabalhando a gente. Deus vai mostrando para a gente que Ele é quem cuida. As experiências mostram o cuidado de Deus. Então, queridos, essa experiência de Jacó nos mostra que a nossa fé precisa ser desenvolvida. E agora uma palavra aos jovens, né? Não espere o amor da sua vida suspirando na frente do espelho. Você já viram essa cena? Ai, fulano, né? Podia estar aqui, né? Ah, fulano, né? E muitas vezes fica só nisso. Está só esperando, só ali, né? Mas então o que nós temos de fazer?
trabalhar, estudar, mexer-se e agregar valor ao nosso próprio valor. Eu me lembro da minha época de mocidade, né? Quando a gente falava em namorar, meu pai chamava a gente para uma conversa bem séria. Meu pai era um homem muito crente e muito honesto e muito, assim, linha dura na educação dos filhos. Ele falava: você já está preparado para namorar? Porque namoro naquela época era coisa séria, tá? Não era essa brincadeira de hoje, não. Era coisa séria. Então ele dizia assim: você vai até a casa da menina, vai conversar com os pais dela, vai pedir autorização. E eles vão perguntar para você se você tem um trabalho, se você tem condições de sustentar, se você convista um casamento. E uma série de coisas. Então, é responsabilidade. Meu pai ainda dizia assim: eu não quero meu filho enrolando filha de ninguém, e nem filha de ninguém enrolando meus filhos. É uma coisa muito séria. Então, os jovens, né, têm de pensar sempre por esse lado que é um lado bíblico. O preparo. O preparo. Porque é algo sério, porque é algo que vem da mão de Deus. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto, a experiência de Jacó, é que somente o amor faz determinadas coisas na nossa vida. Primeiro, suportar qualquer espera angustiante. Muitas vezes, né, isso na minha época, hoje não sei. Se ia pedir a filha em casamento, o sogro falava: não tem condições ainda. Eu não tenho condições ainda de casar, minha filha. Me dá um tempo para eu me preparar a casar, para o casamento. E muitas vezes a espera é angustiante. E não chega a hora, e não chega a hora. Eu estava sempre brincando com o Natan, que casou ontem, né? Ele fala: pastor, eu falo tantos dias. Essa última semana foram tantas horas. Né? Na sexta-feira, de sexta para sábado, ele me mandou uma mensagem às 2h da manhã. E caso que o cara que eu estava dormindo, né? O pastor está chegando a hora. Então, espera, né? Podemos dizer que é uma espera angustiante. Primeiro, a qualquer preço, esperar, apesar de qualquer sofrimento. E em todas as áreas da nossa vida. Não é aplicando só a vida sentimental, mas aplicando também na obra de Deus e em qualquer outro assunto. Nós devemos sempre buscar um preparo para fazer as coisas. Né, nossa igreja, por exemplo, para você ser o obreiro, o ministro, você tem de se preparar. Né? Você tem de passar por um seminário, você tem de passar por um presbitério e outras coisas mais. Então, precisa de um preparo. Então, Jacó, em princípio, passou 7 anos se preparando, né, para este grande momento. Então, esperando no Deus Todo-Poderoso, que remove as pedras, e quanto ao amor, ou quanto ao serviço ao Senhor, também temos de esperar. Esperar sempre com paciência. Terceiro lugar, versos 21 a 30. Vamos lá, da mesma forma. (21 a 30). Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois eu já venci o prazo, para que me case com ela. 22. À noite conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te serviu por anos a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Decorrida a semana desta, dizemos também a outra.
pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E continuou servindo por mais 7 anos. Irmãos, do verso 21 a 30 aliás, do verso 29, 30, de 31 até o capítulo 30, verso 3, vai narrar, então, o casamento depois dele, depois de 14 anos, também com Raquel, e vai narrar os filhos que Lia deu a Jacó, e Raquel era estéril, não podia ter filhos. E certa feita, então, capítulo 30, verso 1, 2 e 3, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, ou ao teu ventre impedindo de frutificar? Irmãos, o terceiro ponto da nossa mensagem é esperar o Deus Todo-Poderoso para cessar a raiva do nosso coração. A nossa geração é uma geração raivosa, também podemos dizer assim. As brigas, as confusões, as dissensões entre as famílias, as divisões nas famílias, é resultado de uma raiva, de um nervosismo que se transforma em raiva e uma falta de controle. Então imaginemos Jacó, 7 anos apaixonado. Depois é enganado pelo seu sogro. Ao invés de ele receber por esposa Raquel, ele recebe Lia. E no dia seguinte ele descobre que foi enganado. Então ele procura o sogro fala: não, aqui o costume é a filha mais velha primeiro. Se você quiser casar com Raquel, mais 7 anos. E por amor a Raquel ele trabalhou mais 7 anos. E depois, então, desses 7 anos, Lia, então, começa logo a frutificar, dar filhos para Jacó. Raquel era estéril, podia ter filhos. E, então, a gente percebe, irmãos, que Labão usava as suas 2 filhas como negócio. Como negócio. Porque ele havia enganado Jacó várias vezes. Ele não amava as suas filhas, mas via nas suas filhas apenas algo para negociar e para tirar, então, lucro. Que duro golpe para Jacó. E então agora Jacó é cobrado por sua esposa Raquel e pede a ele que lhe dê filhos. E ele fica com raiva. Ele fica irado. E nós sabemos, queridos, que no momento da ira, nós não conseguimos resolver as coisas de maneira adequada. Eu trabalhei por 11 anos numa fábrica de tecelagem, entrei com 11 anos de idade e saí com 22 para ir para o IBEL, preparar para ser missionário. E durante esses 11 anos eu fui aprendendo tudo o que acontecia dentro daquela indústria. Todas as máquinas, eu conhecia todas, meu patrão sempre me ensinou a mexer com as máquinas, e ele era um homem muito nervoso. Era descendente de família italiana. E muitas vezes ele ia consertar uma daquelas máquinas, aqueles teares, e ele não dava conta. Não dava certo. E ele ficava bravo. Ele começava a xingar, ia ficando vermelho. E ficava com raiva e começava a bater as coisas, aí o prejuízo era maior. De repente ele saía lá, ele ia onde eu estava e falava: olha, vai lá dar um jeito para mim, que eu
Não tem cabeça para isso mais não. Eu falei, eu sei, todo mundo já percebeu. Apesar de todo o barulho das máquinas, todo mundo ouvia os xingos dele, os gritos dele. Eu falei, todo mundo já percebeu que você está com raiva. Daí eu ia lá com muito jeitinho e conseguia colocar em ordem. Aí eu ia lá onde ele estava e ia lá para a rua. Ficava nervoso e ia sentar lá na rua. Aí a hora que eu terminava o serviço, botava a máquina para funcionar, falava, ia lá e falava, ó, está pronto. Ele falou, também eu deixei tudo pronto para você. Então a raiva, irmãos, tira a gente do sério. Então veja que diz o texto que Jacó irou-se contra Raquel. Então quando nós estamos irados, nós tomamos atitudes também precipitadas. Nós fazemos coisas que jamais a gente faria no nosso perfeito juízo. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Acompanhem comigo. Efésios 4. Vinte e três, 26 e 27. Então diz assim, a palavra do Senhor: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a tua ira, nem deis lugar ao diabo. A ira, queridos, dá lugar ao diabo para agir na nossa vida. Então irai-vos e não pequeis. Espere Deus agir. Não fique irado. Espere Deus agir. E outro texto também, um pouquinho no livro anterior, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22, também palavra do apóstolo Paulo. Diz assim: mas o fruto do Espírito é, o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, queridos, nós como servos de Deus, nossa vida tem de produzir. É o fruto do Espírito, não é a raiva. A raiva não está aqui na lista do fruto do Espírito. Então nós precisamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Senhor, estou começando a ficar com raiva. Dá um jeito. É muito fácil de ficar com raiva hoje, né? As pessoas parece que fazem questão de irritar a gente, né? Faz questão de dirigir palavras para a gente que vem, então, desafiar a nossa paciência, a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Espere Deus agir na sua vida. Não deixe a raiva tomar conta da sua vida. Porque com raiva a gente faz coisas que não devia fazer e vão trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Jacó não tinha muita paciência e por isso tomava algumas decisões erradas. Mas desde o seu primeiro contato com aquelas pessoas até o último, Deus o levou para amadurecer. Aquele período dele ali, com seu sogro Labão, foi um período de amadurecimento para a vida de Jacó. Isso é indispensável na minha vida e na sua vida. Amadurecimento na fé. Desenvolvimento desse amadurecimento, porque Deus vai ser glorificado através da sua vida e da minha vida. E eu pergunto, e quanto a você, como anda a sua paciência? Você tem controlado sua raiva? Vamos lá? Por favor, põe nos desafios para mim aí, Levi, por favor. Para a gente encerrar então, né? Então nós vimos aí alguns desafios. Primeiro, tenho esperado com paciência no agir do Pai Celestial em minha vida cotidiana? Você pode dizer sim ou vai dizer não. Diga isso para o Espírito, não fale para mim não. Nem para a gente aqui. Segundo, ele remove as pedras que têm impedido você de caminhar. Deus tem feito isso na sua vida?
quanto às decisões importantes concernentes ao meu futuro. Tenho tomado decisões precipitadas ou eu tenho esperado no Senhor? Quanto ao meu mau gênio, ou gênio raivoso, que tem atrapalhado meu relacionamento com outras pessoas, tenho esperado no Deus Todo-Poderoso? Abra o seu coração ao Senhor. Fale com Ele nesse instante. Senhor, eu sou um Jacó. Sou precipitado. Não espero o Senhor remover a pedra, mesmo que eu remover, e isso traz consequências. Senhor, eu sou precipitado também. E tomo decisões precipitadas. Irmãos, nessas visitas que a gente faz, a gente aprende muita coisa. Eu recebo também pessoas lá no meu gabinete. E muitas pessoas dizem, puxa vida, eu tomei uma decisão precipitada. E muitas delas concernentes ao casamento. Não devia ter me casado. Espere no Senhor. Quanto ao amor, quanto às demais decisões da sua vida, espere no Senhor. Deixe o Senhor falar para você o que você precisa fazer. Coloque isso diante do Senhor. Em terceiro lugar, espere com paciência no Senhor, não perca a sua paciência e não torne uma pessoa raivosa. Porque quando está com raiva, a gente fala coisas que a gente não falaria em sã consciência. E seja uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com o Senhor se alguma coisa você precisa daquilo que foi dito nesta noite. Fala com Ele, abra o seu coração para Ele. Fala com Ele. Ele está aqui para ouvir e te abençoar e fazer um milagre na sua vida. Muitas vezes é uma enfermidade que a gente tem ou alguém da família tem e a gente está impaciente. Fala isso com o Senhor também. Pai querido, eu te agradeço porque a Tua palavra registra esses acontecimentos na vida do nosso patriarca Jacó, com quem nós encontraremos no lar celestial. Pai, lições preciosíssimas para a nossa vida. Pai, nós temos de aprender a esperar no Senhor. Esperar o agir do Senhor na nossa vida. Muitas vezes, ó Pai, existem pedras no nosso caminho. Muitas vezes no relacionamento, muitas vezes numa busca de emprego, muitas vezes no vestibular que temos pela frente, muitas vezes, ó Pai, no nosso caminhar diário. O inimigo coloca pedras para atrapalhar a nossa vida. O Senhor remove todas as pedras. Pai, o anjo do Senhor desceu ali onde estava sepultado o Senhor Jesus e removeu a pedra. Pai, que nesta hora, o Senhor, ao ouvir a oração da Tua igreja, pedras sejam removidas para a glória do Teu nome. E pessoas saiam daqui dizendo, o Senhor me deu a solução. Pai querido, também, muitas vezes, tomamos decisões precipitadas porque não sabemos esperar. A Jacó nos deu uma lição tremenda. Esperou 7 anos, depois mais 7 anos, 14 anos. E pelo tanto que ele amava a Raquel, ele não sentiu passar aqueles anos. Quantas vezes nós não temos paciência de esperar nem um dia, nem uma hora, e tomamos decisões precipitadas. Trabalha, Pai, em nossa vida. Pai querido, desenvolve a nossa fé cada dia mais. Pai, outro grande problema que o inimigo usa para atrapalhar a nossa vida como salvos é a ira. Muitas vezes acontece algo indelicado na nossa vida e a gente, ao recorrer ao Senhor, em vez de recorrer ao Senhor, a gente fica com raiva. E muitas vezes pensa mal sobre a pessoa que nos agrediu e deseja até a morte para essa pessoa. Pai, isso é pecado contra o Senhor. Pai, que a gente aprenda a esperar no Senhor.
Livra, Pai, da ira todos os nossos corações. E enche-o com a Tua presença. Enche-nos com a convicção de que Teu Espírito Santo está trabalhando a nossa vida. Te louvo, Pai, por esse momento tão bom, tão gostoso, maravilhoso na Tua presença. Te adoro, Pai. E peço tudo isto. E te louvo em nome do Senhor Jesus.